Hoje, Sexta-feira Santa, é um dia de reflexão, é um dia que nos remete a 2000 anos atrás. Quando a gente fala em Sexta-feira Santa, impreterivelmente, vem à nossa memória Jesus. Jesus foi um homem do campo. Jesus foi um camponês, um homem humilde, simples, que viveu na pobreza, viveu com os pobres, mas Jesus tinha uma compreensão muito grande e muito boa sobre o cenário em que ele estava e tinha uma noção também que foi amadurecendo ao longo da sua vida sobre o papel que ele teria que representar. O fato interessante é que Jesus nasce numa cidade muito pequena, um lugarejo, um lugar onde as pessoas não tinham importância alguma. E Jesus também não tinha importância alguma. Jesus era uma pessoa comum, uma pessoa do povo, que tinha um coração muito bom, tinha uma misericórdia de ver toda aquela gente sofrida, e ele angaria mais tarde um grupo de homens rudes também para trabalharem com ele, para caminharem com ele, e ele vai tentando mostrar para aqueles homens o que era o reino de Deus, que ele estava propondo, que ele estava trazendo. E aqueles homens olhavam para ele de uma forma bastante desconfiada, porque primeiro eles viam nele uma pessoa sábia, uma pessoa santa, uma pessoa correta, uma pessoa justa, uma pessoa amorosa, um homem que assustava até os discípulos, porque ele fazia alguns milagres e os discípulos não estavam acostumados com aquilo. Quando Jesus ressuscitava alguém, né? Eles ficavam apavorados. A filha de Jairo, por exemplo, quando foi ressuscitada, Jesus entra na casa de Jairo com Pedro, João e Tiago, né? Para que eles vejam aquilo acontecer. E depois, mais tarde, eles vão presenciar a ressurreição de Lázaro. Então os discípulos ficam apavorados de ver aquele homem junto com eles, ver aquele homem andando sobre as águas, ver aquele homem mandando no vento, na chuva, na tempestade. Aqueles homens ficavam apavorados com aquilo, e depois Jesus passa para eles alguns daqueles poderes e diz para eles: vão levar o evangelho. E eles voltam depois maravilhados porque tinham curado, tinham feito muitos milagres, tinham expelido demônios, e eles voltam muito felizes. Mas, ao mesmo tempo, Jesus era um grande mistério para eles. Eles olhavam para Jesus de uma forma muito, muito medrosa, né? Era um amigo, mas um amigo que eles não compreendiam, um amigo que eles não sabiam até onde aquele amigo ia. E Jesus, em determinado momento, começa a falar sobre a morte dele próprio. Olha, eu vou a Jerusalém e lá eu vou sofrer e lá eu vou encontrar a morte. E Pedro chega e diz: não, Senhor, tu não podes fazer isso, tu não podes ir até lá, não podes ir até lá, né? E Jesus vai dizer aquela frase famosa: afasta-te de mim, Satanás, porque tu não pensas segundo o meu Pai que está nos céus. Então, mas eles ficam com aquela apreensão dentro deles, sem saber o que fazer e até onde aquilo vai, até que acontece o momento dramático da prisão de Jesus. Jesus é preso, Jesus é amarrado, Jesus passa uma noite inteira sendo levado primeiro perante o sumo sacerdote, no Sinédrio, depois é enviado a Pilatos, depois é mandado para Caifás, depois é mandado para Herodes, depois de Herodes ele volta para Pilatos,
E em cada uma dessas localidades ele é agredido, ele é espancado e Pilatos, como um ato de misericórdia, manda açoitar Jesus terrivelmente, né? Como se isso fosse um ato de misericórdia. Ora, os discípulos, ao verem tudo isso, eles ficam assustadíssimos, porque aquele Jesus que andava sobre as águas, aquele Jesus que ressuscitava os mortos, aquele Jesus que expulsava demônios, aquele Jesus que curava leprosos, agora estava subjugado, preso, sem reação. Ele tinha poder ou não tinha poder? E os discípulos então se dispersam. O único que fica ali por perto, acompanhando tudo, junto com Maria, é João. João é um rapazinho, um jovenzinho, e ele fica ali junto com Maria, acompanhando tudo aquilo, talvez mais inocente do que outra coisa, né? Porque com um pouquinho mais de inteligência, ele ficaria com medo também e teria fugido como os outros. E por fim, Jesus carrega aquela cruz até o Calvário e lá é pregado e morre na cruz. Ora, a morte de Jesus na cruz, para os discípulos, representava o fim. O fim. Esse homem que nós vimos agir, esse homem que nós vimos fazer tantas coisas, está morto. Morreu. Morreu sem poder salvar a si próprio. Morreu sem poder descer da cruz e se libertar da morte. Então os discípulos passam 2 dias muito ruins. Jesus é sepultado como um morto qualquer, até com uma certa honraria, porque naquele tempo os mortos crucificados, né, ficavam no templo, decompondo. Mas José de Arimateia, como era um homem do Sinédrio, tinha uma representação pública, ele vai diante de Pilatos e pede autorização para sepultar o corpo de Jesus numa sepultura particular dele. E para os discípulos, aquele homem santo, bom, aquele homem que Pedro havia dito, tu és o Filho do Deus vivo, jazia numa sepultura. É um momento de muita angústia, é um momento de muita tristeza. E a Sexta-feira Santa, para a gente, ela chama a essa recordação, chama a esse voltar na história para avaliar tudo isso. Como cada um de nós se sentiria diante dessa morte de um amigo, uma pessoa que a gente ama, porque os discípulos amavam Jesus. Jesus era amado pelos discípulos. Jesus era amado por muitos do povo. E hoje a gente tem que parar para pensar. Nós que amamos alguém e vemos esse alguém cheio de vigor, agindo, fazendo, mudando a vida de tanta gente, de repente não consegue mudar a própria vida. Termina pendurado numa cruz e sepultado como um defunto qualquer. Ora, foram 2 dias de muita reflexão. Aqueles discípulos, certamente, pensaram em tudo. Eles devem ter passado aqueles dias e aquelas 2 noites discutindo entre si, conversando, né? O que fazer dali para frente. Pedro talvez tivesse dito, eu vou voltar a pescar. Vou voltar a pescar. André, Bartolomeu, vou voltar a pescar. O que eu sei fazer na vida? Passou, foi um sonho. Até que no terceiro dia, Maria Madalena vai ao sepulcro e, para sua surpresa, encontra o sepulcro vazio.
Ora, roubaram o corpo de Jesus. Não bastasse terem-no matado, roubaram seu corpo também. Mas Jesus aparece para ela e diz: olha, eu estou aqui. Não me toque ainda porque eu não subi para o Pai. Mas eu estou aqui. Vai lá e anuncia para os meus irmãos. E manda eles ficarem lá na Galiléia que eu me manifestarei a eles. Maria vai correndo contar. Quando Maria chega lá e conta, ninguém acredita. Ninguém acredita. Primeiro que ninguém sabia o que Jesus, como é que seria, quem ressuscitaria Jesus? Jesus é que ressuscitava os outros. Quem ressuscitou Jesus? Então Pedro e João saem correndo e vão até o sepulcro. E quando chegam lá, que descobrem o sepulcro vazio, eles percebem que alguma coisa aconteceu. Naquela mesma tarde da ressurreição, Jesus se encontra com 2 discípulos que estão retornando, daqueles dias de Páscoa, retornando para Emaús. Jesus, sem se dar a conhecer, conversa com eles e eles dizem: tu não sabes o que aconteceu? Tivemos entre nós um homem importante, um grande profeta. E aí eles contam para Jesus toda a decepção que eles tiveram, porque esperavam que aquele homem fosse o libertador, que aquele homem fosse trazer uma nova era. Todo mundo decepcionado. Jesus vai ser a grande decepção daquela gente, naqueles dias. Mas ao final daquele mesmo dia, Jesus vai aparecer para os apóstolos, no cenáculo, para os 10, porque Judas já estava fora e Tomé não estava naquele dia. Então vai aparecer para os 10 e possivelmente para Maria Madalena, possivelmente estavam todos lá em oração. E é a partir daquele aparecimento de Jesus, que todos eles ficam muito assustados, mas estão vendo ele. Eu estou aqui, sou eu não sou um fantasma. Sou eu que estou aqui. É a partir dali que Jesus começa a entrar para a história. A história de uma doutrina, a história de uma nova vida, a história do reino de Deus que finalmente é instaurado. E a história daí para frente é muito longa. Então esse dia de hoje é um dia muito importante porque quantas vezes a gente olha e diz: cadê Jesus? Cadê Deus? A gente esperava que Deus viesse aqui agora nos socorrer, nos salvar, nos livrar do coronavírus que está matando tanta gente no mundo, nos livrar da guerra, de tantos outros vírus, de tantas outras doenças, da pobreza, da fome. Que decepção, a gente crê em Deus. Mas a gente precisa refletir sobre tudo o que aconteceu com aqueles pescadores em relação a Jesus e depois a gente curtir, vivenciar, aproveitar o momento de glória da ressurreição do Senhor e acreditarmos que Deus está no comando. Sempre esteve, sempre estará. Que esse dia de hoje seja um dia de muita reflexão para todos nós e que nós possamos, com ele, aprender e apreender muitas coisas. Porque dependemos dessa compreensão para sermos realmente felizes. Se nós não tivermos essa compreensão,
nós não vamos ser felizes. Nós vamos estar sempre questionando os porquês. Enquanto o sol está bonito e o céu está azul, a gente acha que a vida é bela. Mas os dias de chuva, de vento, de frio, de nevoeiro, dá uma angústia muito grande, né? Mas a gente tem que saber que é apenas uma mudança de clima. Não é para sempre. Tudo passa. Tudo passará. O Senhor permanecerá para sempre. Amém.